Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Esse é o Mateada Podcast, eu sou o Denis Andrade e eu estou zen. Tô muito tranquilinho, tô de boa, porque eu acabei de voltar das minhas férias. E esse é o primeiro podcast que a gente grava depois da minha volta. Eu quero começar fazendo uma pergunta pra vocês. Vocês estavam com saudade de mim? Muita. Ó o silêncio. Não, a gente sentiu falta. A Karina principalmente, porque... Quando o Denis chegou e me abraçou terça, né? Foi o primeiro dia que tu veio. Terça-feira. Antes dele perguntar, eu já falei, tava com saudade de ti. Pior que tava. Deu uma saudadezinha, né? Pior que deu. Olha só como eu sou querido aqui nessa agência. Que lindo. E a gente escolheu como tema, a minha volta agora aqui, a gente escolheu como tema falar dos estagiários. E a gente reuniu a cúpula aqui sem nenhum estagiário, que é pra gente poder falar mal deles, sem que eles estejam aqui pra se defender, né? A gente tem hoje a participação da Bruna Tesch aqui. Já gravou um programa com a gente, né, Bruna? Já gravei. E como é que é a sensação de retornar? É bom, na primeira vez que eu gravei eu tava meio nervosa, mas agora já me sinto de casa. Foi bem no início que tu participou, né? Tu lembra qual foi o programa? Faz muito tempo. Eu acho que de todo mundo que tá aqui, a única pessoa que não sofreu bullying no primeiro estágio foi a Bruna Tesch, né? Sim, é. Na verdade, o bullying que eu sofri era porque eu sofria bullying. Porque as pessoas achavam que eu era muito grossa, né, com os outros. Era só isso, mano. Era, né, Bruna? Era grossa, não Mas mais. então conta pra quem tá nos ouvindo agora onde é que foi o teu primeiro estágio. Meu primeiro estágio foi aqui na Mateada. Eu tava indo pro segundo semestre da faculdade. Eu nunca tinha tido experiência nenhuma na área e nem trabalhado. O que eu tinha feito era pontinhas, assim, tipo de trabalho com área fora da área, né? E aí, cheguei na entrevista de emprego, assim, meti o carão, muita vontade. Falei pro Denis e pra Karina sobre como eu era proativa, sobre como eu gostava de aprender, que tava super disposta e colou. Tô aqui até hoje. 2 anos, indo pro 3º ano. E vale dizer agora que tu não é mais estagiária, né? Não sou mais estagiária. Foi um contrato de estágio, acho. Foi 6 meses. Que legal, parabéns. Mas a gente fazia um bullying contigo que eu acabei de lembrar agora, ou a gente ainda faz esse bullying, que é o nenê da agência, né? É verdade, lembrou. É verdade, eu sou a mais nova. E tu, Karina, sofria bullying no teu primeiro emprego? No teu primeiro estágio? O meu primeiro estágio, na verdade, também foi o único. Eu só fiz um estágio. Foi na Unicinos. Depois eu trabalhei lá como efetiva também. Mas, na verdade, eu não sofri bullying, não. Foi uma experiência muito legal pra mim. Aprendi muito. Eu tinha uma chefa lá que era muito legal, que era a Aline Tesser, que tu conhece. Inclusive, a Aline, se tu estiver ouvindo, foi uma passagem muito boa pela Unicinos. Quando eu tinha a supervisão dela, aprendi muito. Então, foi uma experiência muito legal. Não tenho nada de bullying pra lembrar, não. E tu, Bruna? Bruna Cunha. Agora a gente tem 2 Brunas, não dá pra ficar chamando só de Bruna, né? Vai ter que ser pelo sobrenome. Vai ter que ser Bruna Cunha. Como é que foi o teu primeiro estágio? O meu primeiro estágio, eu até fiquei pensando, faz muito tempo, parece que não, mas eu tenho uma baita experiência em estágio. O meu primeiro, não vou falar o nome das pessoas, porque foi uma experiência meio estranha, mas eu sofria um bullying, não bullying, na verdade, um pouco de preconceito, porque era 3 homens e eu. E aí eram 3 homens na programação e eu era a criação, né? Então rolava aquela tretinha, mas era esse... Mas eu não entendi qual que era a tretinha, porque tu... Porque era mulher, criação, homens, programação. É um bullying... Dentro da própria programação já tem, né, isso. E se tu for ver também, tipo, o programador normalmente já tem isso do tipo, não se mete, não palpita, não dá opinião, não quer falar sobre o assunto. Programador, homem, tipo, junta programador, toda... homem... Tá, a gente agora criou-se uma tradição nesse podcast de começar com polêmicas. Pouco programador que deve ter ouvindo, né? né? Mas foi uma experiência legal. Vale dizer que foi super importante, aprendi muita coisa. E é interessante que elas estão falando isso pra nós, né, Karina, que somos programadores, né? Exatamente, mas eu sou mulher programadora, né, pessoal? A Karina entende um pouquinho. Tu entende um pouquinho, né, Karina? Sabe que eu fui fazer o meu primeiro estágio, eu já tava um pouco velho. Eu tinha, acho que 28 anos já, quando eu fui fazer o meu primeiro estágio. Porque, enfim, eu já tinha trabalhado em outros lugares, tinha tido um negócio próprio, trabalhei com meu pai e tal, mas eu nunca tinha trabalhado com digital mesmo, né? Então, quando eu fui pra eu conseguisse abrir as portas desse mercado pra mim, como eu não tinha experiência, eu não ia conseguir um emprego tão fácil. Então, pra conseguir abrir as portas, eu fui atrás de um estágio e foi uma experiência muito legal também. Não lembro de ter sofrido bullying lá, se eu sofri. Acho que a única coisa que eu fazia lá, que é um papel clássico de estagiário, é ser o responsável por buscar café pra galera, né? A gente, lá na agência, eram 2 andares, a gente trabalhava no andar de cima e o estagiário que tinha que descer lá no bar, pegar café pra todo mundo. Mas isso é real ainda, será? Olha, eu sofri isso e foi... Eu sigo reproduzindo esse bullying com os estagiários daqui. É bom. É Maurício?
Aqui o nosso estagiário oficial do café é o Rodrigo, né? Ele que é o... Ah, o Rodrigo também é estagiário, é verdade. Coincidentemente, o Rodrigo e o Maurício, né? Gente, vocês estão fazendo isso com os guris? Primeira coisa que eu queria começar conversando aqui é como conseguir um bom estágio, né? Como é que... Eu acho que o estágio, ele é um ponto muito importante na carreira, porque é ele que vai determinar, basicamente, que caminho que tu vai seguir, né? Que caminho que tu vai trilhar. Porque tem muito essa história de ter a experiência, pra quem tá no nosso segmento, em agência, se procura muito isso, né? Pessoas com experiência. E o estágio, ele é o que vai te dar a oportunidade de começar a ter experiência em alguma coisa. Então, se tu conseguir um estágio na área de criação, provavelmente toda a tua carreira vai se guiar pra esse lado da criação. Então, como selecionar, né? Já que é um passo tão importante, como que a gente consegue o estágio bom, um estágio que vai agregar algo de experiência pro teu currículo e que seja algo que tu queira realmente fazer e não o que a gente acaba vendo aqui, muitas entrevistas passaram aqui na agência de pessoas que simplesmente estavam querendo um estágio meio de uma forma meio desesperada, assim, né? Querendo qualquer coisa que aparecer, a pessoa tá querendo. Então, que dica que vocês têm para que a pessoa consiga um bom estágio, né? Onde estão essas vagas? Existem muitos grupos hoje em redes sociais da galera da comunicação. Houve muita necessidade, eu acho, de um lugar para concentrar essas oportunidades e é uma forma da galera também se apoiar, né? Tanto bom para quem procura quanto para quem quer divulgar, para conseguir a visibilidade de pessoas que realmente podem se candidatar àquela vaga. Então, eu, por exemplo, soube da Mateada porque eu tava num grupo de comunicação de oportunidades para essa área. E aí mandei o currículo e, enfim, funcionou. Então, a minha dica é essa. Para começar, começa nas redes sociais assim. Eu acho que também uma boa dica é conversar com os colegas, né? Porque aqui na Mateada mesmo já aconteceu muito de rolar indicação, assim. Gente que trabalha aqui, estuda tem um colega que, enfim, faz trabalho junto, já sabe que é uma pessoa proativa, legal e tal. E a gente acaba recebendo indicações bem boas. Pra empresa é bom, porque já tem uma referência. E pros colegas também, né? Às vezes surge uma oportunidade dentro de sala de aula mesmo, já surge uma oportunidade. Então aquele relacionamento interpessoal ali é importante dentro da universidade também. Isso é legal porque muitas empresas têm um sistema de premiação pra indicação que vale inclusive para estágios, né? Nós aqui, por exemplo, também temos, né, uma premiação para sempre que algum funcionário da Mateada indica alguém e essa pessoa venha a ser contratado, seja ela o CLT ou seja estágio, a pessoa que indicou recebe uma premiação por isso. E é muito comum, então é muito legal essa história do networking, né? Tu conhecer diversas pessoas, ter um relacionamento com pessoas que trabalham naqueles lugares que tu gostaria de trabalhar e conversar com essa pessoa, tipo, olha, estou procurando uma vaga, se souber de qualquer coisa, né? Se souber de uma oportunidade e tal, me indica que eu estou disponível, estou procurando. Esse networking, ele realmente abre muitas portas. Aproveitando o que a Karina falou sobre relacionamento com colegas dentro de sala de aula, é legal expandir isso, enfim, com relação ao professor, né? Que tem muito mais, uma rede de contatos muito mais forte, mais ampla, e professor, às vezes, mesmo não tendo uma agência, por exemplo, não sendo dono do empreendimento da empresa, ele conhece muitas pessoas que tem. Então, até o desempenho de aula vale muito, assim, tipo, desempenho em trabalhos de sala de aula, isso é muito importante. Então, né, também é um ponto a que se deve ter bastante atenção. Uma coisa que eu defendo muito, e cada vez que eu tenho a oportunidade eu falo isso, que é para as pessoas participarem de eventos também. Vai em encontro, vai em evento, Tu participou recentemente, né, Bruna, num madrugadão aí, como é que é o nome? O madrugadão é uma competição de publicidade para estudantes. E é muito legal, é uma ótima oportunidade para tu conhecer pessoas lá, e essas pessoas que tu conheceram lá, talvez vão te oferecer uma vaga futuramente, né? Então, quando se está procurando por estágio, a gente precisa estar ativo no mercado, né? Não adianta ficar em casa assistindo Netflix esperando o estágio ideal aparecer, porque ele não vai aparecer, não vai cair no teu colo um estágio. Não adianta só tu ficar enviando currículo que dificilmente isso vai dar certo, né? De tu conseguir um estágio genial, assim. É muito importante tu se relacionar com as pessoas, fazer networking, eu acho que é a palavra-chave. E mesmo que tu não tenha ainda não seja tão simpático, enfim, extrovertido pra conseguir chegar e criar esse networking, é legal participar de eventos, por exemplo, como o Madrugadão, porque tu vivencia, por mais que não seja uma realidade de rotina ali, tu vivencia um pouquinho do que é o trabalho, né? Como é que é esse universo. E indo em eventos também, tu consegue ter uma familiarização com o modo de se expressar, que tipo de assuntos se fala nesses eventos. Então, é uma maneira que tu aprende, na verdade, como se interage, como as pessoas daquele universo interagem. Então, pra tu conseguir aprender como se desenvolver
desenvolver, como se expressar numa entrevista, isso potencializa bastante, né? Eu acho que antes de tu ter todo esse contato, saber aonde achar um estágio, eu acho que primeiro tu dá um passo para trás e ver o que tu tá procurando, o que tu espera de uma empresa, sabe? Tu não vai... Aconteceu já com a gente, de receber currículo, tipo, que tu vê que a pessoa tá só mandando, não tem interesse pela empresa que tá enviando, não tem interesse pela vaga, chega na entrevista e vem e fala, eu tava em casa com tédio. Tipo, tu não vai conseguir um bom estágio assim, sabe? Bom é uma coisa muito relativa. Tem que ter o interesse, tem que saber o que tu quer, eu acho. Mas sabe o que acontece muito, que a gente nota aqui? De pessoas que enviam currículo porque tem uma pressão em casa, assim, sabe? A mãe e o pai estão fazendo pressão, a pessoa mesmo não tá interessada não tá com vontade de trabalhar. E em alguns casos aqui, né, Karina, a gente já recebeu até currículo que a mãe da pessoa enviou, né? Não lembro disso aí. Nossa, entrou pra história, né? Não, a mãe, eu acho que foi a mesma mãe que enviou o currículo, essa mãe ligou. Ela ligou depois. Eu lembro. E disse, enviei o currículo do meu filho, eu queria saber e tal, como é que tá o processo da vaga. Tipo, o cara não se deu o trabalho de mandar de família, né? A gente tem um caso até de entrevista onde a mãe veio junto, né? Fazer a entrevista. Né? Também temos. Verdade. E ficou junto perguntando do Vale Transporte como é que funcionava. Tudo que acontece de ruim, tudo que é mandado lá pelo divino supremo lá das trevas, é culpa do estagiário. E os casos das agências que contratam o estagiário pensando na mão de obra barata? Um caso bem sério, né? É a realidade, eu acho, hoje do mercado. É realmente triste, porque quando tu começou ali, quando tu comentou sobre o estágio ser uma oportunidade pra tu ter a tua primeira experiência, enfim, adquirir experiência pra poder ter um emprego, na verdade tá meio doido, assim, porque eles querem experiência pra ter experiência. Né? Exato, são poucas as vagas que não pedem experiência. A grande maioria é com experiência em tal programa, com experiência em tal área. São poucas as empresas que querem realmente te ensinar. A Machada me chamou a atenção por isso. Logo quando eu vi na entrevista, vocês falaram muito sobre isso, sobre aprender, sobre a gente crescer junto. Isso não se vê em qualquer empresa, sabe? Eu acho que é importante tu cuidar dessa parte também. É uma linha muito tênue aí, na verdade, né? Onde a gente tem a filosofia aqui na agência de realmente a gente não exige experiência, né, da pessoa. A gente já contratou várias pessoas sem experiência nenhuma. Nossa, enche uma mão aí, acho que de quantidade de pessoas que vieram pra cá sem nunca realmente ter experiência nenhuma. O que a gente sempre procura é a pessoa com o perfil ideal. Então, se a gente viu o potencial naquela pessoa, ela tem as características que a gente tá buscando, a gente aposta nela pra ajudar a desenvolver essa pessoa. É lógico que a gente não pode ser hipócrita de dizer que a gente tá aqui só pra ensinar e pra evoluir a pessoa e tal. É uma escola, né? Nós não somos uma escola no final das contas. É lógico que a gente procura uma retribuição. É lógico que a gente procura uma retribuição em troca dessa oportunidade, desse movimento, né? A gente quer realmente crescer junto. A gente enxerga muito o estágio aqui na agência como uma oportunidade da pessoa se desenvolver e uma oportunidade da pessoa conhecer a agência, então saber se ela gostou daqui, se ela quer realmente seguir uma carreira trabalhando com a gente, se ela quer seguir uma carreira trabalhando naquilo que ela está fazendo, e junto com isso uma oportunidade da gente conhecer a pessoa também, né? A gente saber se aquela pessoa é aquilo que realmente a gente esperava dela, se ela vai entregar aquilo que a gente precisa que ela entregue. Então eu gosto muito de dizer que esse momento do estágio, a gente vê muito ele como um namoro, que a gente quer namorar antes de realmente casar, né? Então é uma maneira da gente se sentir confortável também de que quando a gente contratou a pessoa no final do contrato do estágio, a gente contratou alguém que realmente vale a pena, alguém que tem o perfil que a gente realmente tá querendo. Porém, é muito comum a gente ver por aí agências que tem a lista de desejos lá, a lista de requisitos são realmente, a pessoa tem que saber Flash, tem que saber programação PHP, é recomendável saber HTML também, com pacote Adobe. Inclusive tem um vídeo muito legal do Eduardo Storini, que a gente vai colocar um link aqui, que é uma paródia que ele fez com isso também, que a lista de requisitos era gigantesco e, sei lá, a bolsa era de R$500 no final das contas. Eu já vi bolsa de R$500 exigindo 2 anos mínimos de experiência pro estágio. Já vi vaga de redação exigindo o domínio de pacote completo de Adobe. Ou seja, só acho que eles estão com a intenção de te explorar um pouquinho por todos os cantos possíveis. Mas o que uma empresa, na opinião de vocês, o que uma empresa realmente deve esperar de um estágio? Depende da empresa, eu acho que eu diria isso. A ideia do estágio sempre é... Eu vejo assim, né? Uma pessoa que tu tá treinando. Tipo, a gente aqui pega a gente sem experiência e a gente espera que ao longo daqueles 6 meses ou 1 ano, o tempo que a pessoa ficar, ela vai se desenvolver, né? Tanto por ela mesma, ela vai ter um tempo de correr atrás das coisas que ela já tem contato ali, que ela já tá fazendo no
dia a dia, e tu também tem a oportunidade de treinar aquela pessoa pra ela trabalhar da forma como tu acredita que é a melhor forma de trabalhar. Então acho que tem uma troca, e eu vejo muito isso como um preparo pro estagiário virar um profissional depois, virar um analista ou o que for a sequência do cargo ali. Então eu vejo como um período de treinamento, mas é como a gente tava falando, não são todas as empresas que esperam isso. Tem empresas que esperam que o cara saia produzindo já no primeiro dia e dê lucro e enfim. Então, concluindo o que tu falou, eu acho que o essencial é a empresa esperar do estagiário vontade de aprender. Eu acho que ele tendo vontade de aprender, vai ser consequência a proatividade e o aprendizado dele também pra atuação dentro da empresa, né? Então, eu acho que o que ela deve esperar como mínimo é vontade de aprender. E eu acho que por mais que a empresa ofereça treinamento, acho que tem muito essa confusão também do estágio, né? Do estagiário, agora falando um pouco do ponto de vista do estagiário, de achar que a empresa vai te treinar. Tem empresas que têm programas muito completos de treinamento mesmo, outras têm um programa mais simplificado, uma forma mais simplificada, tu vai sentar do lado de uma pessoa com uma formação, com mais experiência, vai aprender junto, mas tem estagiário que fica esperando muito por isso, né? O que a empresa vai dar. E eu acho que tem que ter um compromisso do estagiário também ir atrás, sabe? Até mesmo fora do horário do estágio, ir atrás, aprender, ler, buscar informação, pra ele se desenvolver, porque afinal de contas é a carreira dele, sabe? Não, mas eu vejo muito isso ainda de ficar sob a responsabilidade da empresa, sabe? A empresa que tem que treinar, a empresa que tem que correr atrás. Mas acho que, lógico, a responsabilidade em grande parte é da empresa, mas quem quer fazer a carreira é tu, então tu tem que correr atrás. Dentro disso, eu acho que uma outra questão é a empresa saber, esperar, né, do estagiário, não querendo ser pessimista, mas saber que existe possibilidade de erro e de engano, né? Como é um estágio, é uma fase muito experimental pro estagiário, ele tá em fase de aprendizado. Então é natural que vá acontecer enganos, vá acontecer alguns errinhos durante o processo, e a empresa deve estar preparada pra isso, pra lidar com isso, né? É por isso que é importante nunca o estagiário ser o único responsável por alguma coisa dentro da empresa, né? Então sempre tem que ter alguém trabalhando junto que seja alguém mais experiente e que sirva de suporte, que ajude a validar, enfim, ficar, não digo conferindo tudo, mas pelo menos supervisionando e tendo um controle daquilo que está sendo entregue, para evitar esse tipo de problema, né? Porque é bastante comum a gente ver no mercado o estagiário que é completamente responsável por tudo, né? Contrata o estagiário lá que ele vai cuidar do marketing da empresa, e aí o cara é responsável por criar um planejamento, por executar aquele planejamento ali, por fazer eventuais, sei lá, por isso que as vagas inclusive pedem um pacote Adobe, né? Porque o cara tem que cuidar das redes sociais, planejar, fazer o design, publicar, impulsionar o post e fazer um relatório para entregar pro chefe. Ou seja, a chance do erro aí tá muito maior, porque tu tá pegando uma pessoa sem experiência para gerenciar tudo, né? O que para alguém com experiência já seria insano. A pessoa tem que ter domínio de diversas coisas, né? Um analista já não faz isso, que dirá um estagiário. E às vezes o estagiário pode ter um ótimo desempenho como estagiário, mas a empresa quer sempre excelência dele como se fosse um profissional especializado, né? Então é bem aquela questão de querer um trabalho de especialista, de uma pessoa que entende do assunto, barateando a mão de obra, né? Agora, nisso que tu falou, me lembrou muito uma frase muito comum que a gente vê e a gente vê muita piada na internet com isso, que é a culpa é do estagiário. Isso, vocês veem isso realmente acontecendo nas empresas ou isso é só um meme de internet? Isso é uma desculpa dos responsáveis das áreas, dos coordenadores, que deixaram pro estagiário ou não instruíram bem o estagiário e botam a culpa nele. Eu tenho uma leve fé nisso, assim. Mas tu acha que isso realmente acontece? Isso acontece. Gente, dá pra ver pelas redes sociais, você consegue ver o estagiário de redes sociais, o estagiário do G1, gente. Mas aí é que tá, será que isso não é um preconceito de pensar que é um estagiário? Será que não é um analista formado lá, um cara até com experiência que acabou fazendo besteira? Eu acho que não, mas eu acho que a culpa não é do estagiário, porque justamente sobre o que a gente tava conversando antes. Tu contrata um estagiário pra dar conta de 1000 coisas ou pra dar conta de uma demanda que deveria estar na mão de um especialista. Claro. E aí dá merda e a culpa é do estagiário. Tá, mas o ponto que eu tô querendo levantar é justamente o seguinte: cada vez que a gente vê uma cagadinha aí, a gente assume que aquilo foi um estagiário que fez. A própria Bruna acabou de fazer agora, né? O estagiário de um. Qual é a comprovação que a gente tem que aquilo realmente foi um estagiário que fez, né? Porque a gente vê a cagada e já pensa, é o estagiário. É que eu acho que a gente já passou por isso, né? Então a gente já fez essas cagadas. Eu consigo identificar, eu imagino pelo menos, porque, eu já fiz umas cagadinhas assim que puta merda, sabe? Mas será que um cara lá, carteira assinada, analista... Eu faço até hoje umas cagadinhas. Eu ainda faço umas cagadinhas. Já não sei. Todo mundo faz. Eu acho que é mais a questão do meme. É a questão da diversão de reproduzir o discurso. Pra dar risada. Eu acredito que a maioria das cagadas que a gente vê aí não foi um estagiário, mas eu vou continuar dizendo que foi um estagiário porque é divertido. É muito mais fácil. É legal ver a reação do estagiário na mesa. Mas sai umas cagadas, né? Pá.
Eu lembrei de quando eu era estagiária de criação, eu fiz aquilo de não revisar o conteúdo da arte antes de enviar pra impressão. Muito bom. Mas aí a culpa, tipo, era minha, que era estagiária, ou de uma pessoa que era pra me supervisionando? Talvez os dois. Eu acho que os dois. É um problema muito sério da criação esse, de não revisar o conteúdo. Temos dois problemas aí. Abrir uma nova o fato de ser estagiário, mais o fato de ser... Aí o cara foi lá, encontrou a vaga ideal, aplicou pra vaga, passou no processo seletivo e conseguiu a vaga de estágio. O que ele pode fazer pra se dar bem lá dentro, né? Porque o período de estágio, ele é o período, como a gente já debateu aqui, ele é um período pra pessoa se conhecer, pra empresa conhecer a pessoa também e ela futuramente ser contratada. Que tipo de dica que vocês têm pro estagiário pra ele evoluir dentro da empresa? O que ele deve fazer durante o período de estágio pra que o estágio seja o mais produtivo possível e ele venha a ser contratado no futuro? Eu acho que não só pra estágio, mas vale pra vida também. Um pouco de humildade, sabe? Porque eu vejo muito estagiário achando que sabe muito e aí não consegue ouvir uma crítica, não consegue ouvir uma coisa negativa sobre o trabalho. Eu acho que a humildade é bem importante. Tá bem aberto a críticas. Eu sou daquela opinião, assim, que por mais que a empresa te diga que essa é uma vaga de estágio, não tem possibilidade de efetivação, sempre tem, porque eu acho que qualquer empresa em sua consciência, se tu pegar um cara que tu vê que tem muito potencial, que se puxa, que tem proatividade, um cara inteligente, tu não vai perder, tu abre uma vaga, entendeu? Agora que a gente tá numa posição de chefe aqui, a gente sabe disso, né, Denis? Tipo, sempre tem espaço, assim, pra gente com talento. Acho que a maior dica, assim, que eu poderia dar é, tipo, não encarar só como um estágio, sabe? Olha pra aquilo, assim, com olhos de, tipo, o que eu posso fazer pra me destacar mesmo, que por mais que tu não acredite que possa haver uma vaga, porque o momento que tu te der valor, a empresa vai te dar valor também. Eu acho que o caminho é esse. Isso já aconteceu com a gente mesmo, já aconteceu mais de uma vez, mas só pra dar o primeiro exemplo que vem na minha cabeça agora, que é o exemplo da Mel, que trabalha com a gente hoje. Ela era estagiária de uma outra área, que a gente acabou encerrando a área aqui, e teoricamente a gente não tinha nenhuma vaga aberta. Só que a gente teve uma conversa com ela dizendo, a gente gosta muito de ti e a gente te quer aqui na Machada, então a gente vai conseguir uma vaga pra ti, né? E, enfim, ela tá aqui até hoje trabalhando numa área diferente, porque a gente gosta muito dela, do perfil dela e acabou ficando, né? Então, só pra validar isso que a Karina acabou de falar agora. Entrando nessa questão que a Karina falou sobre ser proativo e abraçar e pensar como pode se destacar, né? Eu acho que entra muito a questão do não ter medo. Não tenha medo de abraçar uma coisa nova, uma coisa diferente. Isso pode acontecer receio de ser proativo. Às vezes a pessoa tem vontade de abraçar aquilo, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? E se eu fizer errado, né? Então, primeiro, o próprio estagiário tem que ter consciência de que ele tá num estágio, é um período experimental. Então, assim, ele tem que se permitir. Ele tem que ver cada desafio como uma oportunidade pra se destacar e não ter medo, não fugir disso. Então, abraça os desafios. Às vezes, cria desafios, onde tu identificar que pode ter uma coisa diferente, leva isso pros superiores, conversa. E uma outra questão também é a questão do relacionamento, né? Eu acho muito, muito importante, não é tentar forçar a aproximação com os teus superiores e com os teus colegas, né? Isso jamais. Aquela história do puxa-saco, ficar forçado, isso fica visível quando é. Mas na vida, isso, carreira, assim, eternamente é tudo relacionamento. Tu precisa fazer a questão do networking, tu precisa te relacionar bem. Então, buscar isso, né? Ajudar os teus colegas com o que tu sabe, dar uma mão, de repente, num dia que alguém tá precisando de ajuda, mesmo que aquilo não seja da tua responsabilidade, enfim, da tua área, precisa de uma mão, a gente tá aí. Enfim, nesse quesito, então. Eu achei muito legal o comentário que tu fez sobre desafio, porque eu acho que é uma coisa meio geral, assim, né? Que eu levei tempo pra aprender. A gente sempre acha que a gente não tá preparado, mas a gente precisa... Tem coisas que a gente tem que encarar antes de estar preparado. Tipo, não estou preparado, mas vou topar esse desafio, né? E eu acho que vem muito daí de aproveitar a oportunidade, como tu falou. Mas quando que a gente tá preparado, né? Se tu for parar pra pensar. Tu faz 4 anos de um curso de faculdade e tu não tá preparado se tu não enfrentou o mercado de trabalho. Então, tu vai ter que meter a cara em algum momento. E seja agora, né? Enquanto tu tá aqui estagiando, debaixo da asa de alguém que possa te ajudar realmente. Exatamente. Eu passei 10 horas dentro do avião nessa viagem que eu fiz agora e eu assisti muitos filmes e dentre eles Kung Fu Panda 3. E é verdade, é super sobre isso. E uma das mensagens que a tartaruga dá lá, que eu não sei mais o nome da tartaruga, é que se você sempre fizer aquilo que você sabe, ou seja, se você nunca tentar algo novo, você nunca vai evoluir, né? Nossa, tem 3 já, não sabia que tinha 3, achei que tivesse só 1 e 2. O 3 é muito bom. Tudo que
acontece de ruim, tudo que é mandado lá pelo divino supremo lá das trevas, é culpa do estagiário. Hoje a gente tá vivendo a era dos gurus, né? Tem guru pra tudo quanto é lado aí. Eu acho que essa geração nova agora, principalmente quem tá ligado ao digital, tá muito envolvido com essa história dos gurus, né? Todo mundo tem a sua pessoa de inspiração. E eu acho que uma dica legal pra quem tá fazendo estágio é se espelhar em alguém dentro da própria empresa, né? Porque muitas vezes a gente vê o cara se espelhando num guru muito distante, assim, um cara que a gente nem sabe muitas vezes, né? Que... Abel Pérez. Eu ia falar agora. Eu tava pensando nela, eu só não queria falar o nome da Quando vê da que dela. louco, né? Quando vê a pessoa nem fez tudo o que disse que fez. Mas exatamente, tem muito guru de palco que, enfim, eles vendem uma ilusão pra vender livro, pra vender curso, pra vender palestra, e muita gente acaba embarcando nessa, assim, sendo que existem pessoas próximas a gente que são muito mais relevantes e muito mais a ver com o teu mundo e pessoas com um resultado muito, muito maior. E eu me inspiro muito, por exemplo, no Eduardo Coelho, que é um dos donos da Cappuccino, e eu sempre me espelhei nele, já falei isso pra ele mais de uma vez, então até na hora de criar a Machada aqui, várias coisas que eu trouxe pra Machada foram espelhadas no que é a Cappuccino hoje. Então, vocês nunca tiveram lá dentro da Cappuccino, mas na Cappuccino tem uma cortina muito parecida com essa cortina amarela que a gente tem aqui. E quando eu criei essa cortina, eu tirei uma foto e mandei pro Edu. Disse, cara, eu sempre tentei trazer a essência, porque eu me identifiquei demais com a agência e principalmente com o Eduardo, assim, eu criei um laço muito grande com ele. E aí ele sempre foi a figura do guru pra mim, foi alguém próximo, sabe? Assim, um guru que eu consigo ir lá na sala dele e conversar com ele. Esse cara tem muito mais a passar pra mim do que uma Bel Pass, sabe? Que tem um discurso pronto, pré-formatado, feito pra vender, vazio. Um PPT bonito. Um PPT bonito, exatamente, tudo muito preparado. Então, cuidado com esses falsos gurus, assim, sabe? Sempre tenta identificar dentro do teu círculo, assim, uma pessoa que tu consiga pegar na mão, sabe? E se espelha nesse tipo de pessoa. E tenta identificar, tu quer trabalhar com marketing digital? Eu quero trabalhar com redes sociais. Quais as pessoas próximas a ti que entendem muito de rede social? Uma pessoa que tu vai conseguir sentar e conversar com essa pessoa, torna essa pessoa o teu guru, sabe? Não adianta ter um guru de internet aí que não vai te levar a lugar nenhum. Disse tudo. Uma mensagem final que eu queria passar é: a pessoa nunca deve esperar ser contratado para ser responsável, né? Para assumir a responsabilidade por um trabalho, assumir uma responsabilidade por uma área, pelo aquilo que tá fazendo. É muito comum a gente ver um discurso, né? Hoje eu não vejo mais esse discurso, porque logicamente ele deve acontecer, mas não aos meus olhos, né? Mas quando eu era colega, eu via muitos meus colegas falarem disso. Tipo, eu sou estagiário, eu não sou pago para fazer isso. Eu não me contrataram como estagiário, eu não tô aqui para fazer isso. Aí é coisa de quem é contratado. Se eu fosse contratado, eu faria isso, mas agora, infelizmente, muitas pessoas pensam que primeiro tem que vir o reconhecimento pra depois ir a ação, né? Sendo que não é assim, né? Primeiro tu tem que agir, tu tem que demonstrar, tu tem que provar que tu é capaz de fazer aquilo pra depois vir um aumento de salário, pra depois vir uma contratação, pra depois vir um reconhecimento que seja da agência publicamente. Tu nunca vai ser contratado antes de demonstrar que tu é capaz. Então, nunca espera ser contratado pra assumir uma responsabilidade. Lacrou, Denis. Tudo que acontece de ruim, tudo que é mandado lá pelo divino supremo lá das trevas, é culpa do estagiário. Para começar um estágio, o estagiário ele pode ficar dentro de uma mesma empresa durante no máximo 2 anos, né? Mais do que 2 anos, ele, por lei, ou ele tem que sair e procurar estágio em outro lugar, ou emprego em outro lugar, ou ele precisa ser contratado pela aquela empresa. Sempre que a gente vai contratar alguém, é muito comum que as empresas usem isso. Sempre que tu for procurar um estágio, tu vai acabar passando por o que eles chamam de integrador. É muito comum as empresas usarem isso, né? Tem Noob, CEE, enfim, não me lembro quantos outros aí. Esses são os 2 mais comuns, mas são empresas especializadas fazer a gestão do contrato. Por que essa gestão do contrato é importante? Essa gestão do contrato pelo Noob, por exemplo, ele te dá todo o suporte jurídico e te dá também um seguro, que todo estagiário deve ter um seguro, né, de trabalho, e essas empresas já oferecem isso. Então, quando tu for fazer o teu contrato por esses integradores, eles têm um padrão de contrato lá. Alguns deles são de contratos de 6 meses, então ele precisa ser renovado, a cada 6 meses ele precisa ser renovado, ou alguns já estão fazendo contrato de 2 anos direto, né, daí se o estagiário não for ficar 2 anos na empresa, esse contrato é rescindido antes disso. Então, o caso de tu nunca ter passado por férias, Bruna, é por 2 motivos. Ou tu nunca cumpriu 6 meses trabalhando numa empresa, ou tu fazia parte das leis antigas, né? Que antigamente o estagiário não tinha direito a férias.
Essa história... Quando eu fiz estágio ainda era 8 horas por dia. Quando eu fiz estágio também era 8 horas por dia. 8 horas por dia e sem direito a férias, né? Sem direito a férias. 8 horas por dia de estágio? Era assim, até pouco tempo atrás. Eu fiz estágio em 2007, 2008. É isso, o pessoal reclamando, fazendo 4 horinhas de E dizendo que não tem tempo pra fazer o trabalho do colégio, da faculdade. Reclamando porque tiveram que acharam só um estágio de 6 horas, queria de 4. Complicado. Estou muito mal acostumada. Mas essa é uma regra recente, né? E junto com essa regra do estágio sendo no máximo 6 horas, veio também a história das férias, né? As férias pro estagiário, ele é um pouquinho diferente das férias de quem é CLT. O período proporcionalmente é o mesmo, né? Então tu trabalha 1 ano pra ter 30 dias de férias. A diferença é que no estágio, o período concessivo, ele é menor, ele é de 6 meses. Então tu trabalha 6 meses e tem direito a 15 dias de férias. Só que essas férias, ela é remunerada, ou seja, tu vai receber, tu não vai deixar de receber, né? Só que tu não tem aquele adicional de férias que o CLT tem, né? O CLT, cada vez que ele vai tirar férias, ele recebe um adicional de 30%, se eu não me engano, coisa que o estagiário não tem. Outra coisa que, além de não ter férias, o estagiário também não tem direito a 13º, né? E se ele for demitido, ele também não vai ter seguro-desemprego, essas coisas que é só pra quem é CLT. Então é um pouquinho diferente, né? Não tem aquele vínculo, aquele mesmo vínculo. Não tem aquela história do fundo de garantia também, né? Existem algumas leis que eu fiquei sabendo, na verdade, quando a Alandra entrou aqui, quando o pessoal do RH, né? Sobre a questão de estagiário poder ser liberado pra estudar em dias que tem prova, algo do tipo. Enfim, essas questões, assim. Não poder fazer hora extra, né? Então, se faltou um dia, não tem como recuperar aquelas horas. Não pode exceder aquele horário por dia. Se o estagiário, sei lá, um dia ele trabalhou, ele tem um contrato de 6 horas. Daí, um dia ele chegou atrasado e trabalhou só 5 horas. Ele não pode compensar. No próximo dia, trabalhar 7 pra compensar. É proibido por lei isso. Se ele faltou 1 hora ou 2 horas durante um dia, o empregador, né? Quem tá dando a bolsa pra ele tem a opção de ou abonar e ignorar que houve aquela falta ou descontar do valor da bolsa. Ele não pode compensar isso, né? Enfim, ele não pode trabalhar também fora de horário comercial, né? Tem aquele horário que depois das 8 da noite, se eu não me engano, e em finais de semana, o estagiário também não pode. Entendi. No caso, quando ele... Como é que funciona a questão dele poder sair um pouco mais cedo em dia que tem que estudar pra prova, algo do tipo? Sempre tem um horáriozinho limite, né? Ele pode ser 2 horas, 1 hora mais cedo? Ele tem... Não é qualquer prova, né? Tem que ser prova... Tipo provas finais, assim, né? Provas finais. Quando existe provas finais, ele traz um comprovante mostrando que ele tem a prova naquele determinado dia, e aí a empresa tem que liberar sem descontar horas. Aí tem uma regra que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é por horário. Depende da proximidade do horário com o horário da prova. Então, sei lá, o estagiário ele estuda de noite, mas ele faz o estágio de manhã, então, teoricamente, a empresa não precisa liberar ele. Mas se ele estuda de tarde e tem a prova de noite, aí a empresa precisa liberar ele. Ou, enfim, se o turno for no turno próximo, a empresa precisa liberar. Entendi. TCC também tem isso, né? Quando é o dia de banca, o estagiário não precisa trabalhar, né? Acho que nem só estagiário. Eu acho que até CLT não trabalha no dia da banca. Da CLT eu não sei. Do estagiário eu sei que sim. Agora da CLT eu não sei. É que vai muito da flexibilidade da empresa também, né? Tipo, quando eu fiz o estágio lá na Unicinos, como eu comentei, era aquela lei antiga ainda, era 8 horas e não tinha férias, mas eu ganhei. Eu passei um verão lá e ganhei 1 semana de férias, porque minha chefe foi legal. Tipo, tira 1 semana de férias. Tem chefes e chefes, não é? Eu vou falar uma coisa um pouco por mim, assim, também, e das experiências que eu tive nos lugares. Eu acho que a pior das alternativas é tu botar a lei debaixo do braço e querer trabalhar em cima dela, assim. Tipo, a lei me dá direito de... A lei me dá direito disso, a lei me dá direito daquilo, assim, porque tu cria uma antipatia com a empresa, tu cria uma antipatia com os teus... Com teu chefe, com teu superior, né? Então, a melhor coisa sempre é esquecer a lei e tentar ir sempre pelo bom senso, né? Chega com o teu chefe, bate um papo com ele, cara, pô, tô precisando estudar, a prova é importante pra mim e tal, será que não tem como me liberar e tal? O cara, a não ser que seja um babaca completo, esse cara vai liberar, né? A gente na agência, por exemplo, a gente nem pede comprovação nenhuma, né? Todo mundo que pediu pra sair pra estudar e tal, não precisa nem trazer nenhum tipo de documentação depois. Embora, se a gente fosse pela lei, a pessoa teria que trazer um comprovante da escola, dizendo que tem uma prova e tal. Mas a gente usa muito mais do bom senso e do bom relacionamento do que ficar andando com um caderninho de lei debaixo do braço, né? Na real, eu acho que ser estagiário é bom, assim, pra quem tá começando. Acho que assinar carteira por qualquer coisa, acho meio arriscado, assim. Não sei se ainda existe isso de, tipo, ficou só 3 meses com a carteira assinada. Isso que eu ia falar. Mas eu acho que vale a pena esse período de estágio, assim, pra tu ter uma primeira experiência, pra tu conhecer a empresa e tal. Não vejo de todo mal, não. Eu acho que apesar de não ter todos esses benefícios aí que são questionáveis, né, FGTS e tal, acho que vale todo o período ali da faculdade aproveitar pra conhecer o mercado mesmo. Eu acho que o máximo que tu puder aguentar fazendo estágio é válido, porque tu conhece tanta gente importante, tanta gente que
que vai, querendo ou não, vai influenciar como tu vai ser no futuro, sabe? Poxa, eu conheci pessoas que mudaram o caminho da minha profissão, sabe? Aqui na Machado, inclusive. Então, aproveitem, sério, aproveitem muito o momento do estágio. Suguem o que vocês puderem de cada pessoa que senta do teu lado, assim, ó. É uma baita chance. Pessoalmente, eu acho essa dica muito legal e eu também assino embaixo dela. Agora, profissionalmente, a gente já perdeu aqui ótimas pessoas, porque elas saíram pra buscar novas experiências, novos lugares e tal. Entra muito numa questão do que eu queria falar, porque às vezes a gente tem que ter cuidado, o estagiário, principalmente, por favor, cuidem muito disso, porque a gente tem uma cultura, principalmente na minha geração, a mais nova, de que tu tem que usar o tempo na faculdade pra ter 1000 experiências e tu tem que pular de 6 em 6 meses pra um lugar novo. Mas acontece aquela coisa assim, tu daqui a pouco achou um estágio muito bacana, tu tá muito bem ali, tu tem uma oportunidade de efetivação, é um lugar bacana, tu aprendeu muito, tem possibilidade de crescimento, e aí tu fica indeciso simplesmente pelo fato de, se eu aceitar agora, não vou poder mais pular pra outros lugares. Sabe? Não precisa seguir essa cultura porque existe uma pressão de que tu tem que ir pra outro lugar. Eu mesma, por exemplo, escutei muito isso, de tipo, tu tá maluca, tu vai a 6 meses de estágio, tu já vai ser efetivada e vai ficar pra lá. E até hoje, porque falta um ano pra eu me formar, e as pessoas me perguntam, tá, mas tu não quer trocar, tu não larga tudo e vai aproveitar o teu ano pra ter estágio, sabe? Viver outras áreas. Então, fica a dica, assim, às vezes vale a pena também segurar a mão da empresa, sabe? Que quer te dar a mão. É isso aí, Bruno, não dá ouvido pra esse pessoal aí, Muito bem, mais uma semana e nós vamos aqui para nossa sessão de barbadas. E tradicionalmente eu vou perguntar para Karina, para quem tá chegando agora aqui ouvindo esse podcast pela primeira vez, o que são barbadas? Vamos lá, barbadas. As barbadas são super dicas que a gente traz aqui sempre no final do podcast. Pode ser um livro, um filme, um aplicativo, enfim, qualquer dica legal aí que a gente queira passar pros ouvintes. Vamos lá, aproveita que tu tá com a palavra e dá a tua barbada. Então, a minha barbada é uma ferramenta de SEO que eu descobri num grupo do Facebook essa semana que facilitou bastante a minha vida, ainda mais na semana passada que a gente tava fazendo relatórios de SEO. É uma ferramenta que, na verdade, é um site, uma página na internet que chama Bulk. Né, Bruna? Bulk SEO Checker. A gente vai colocar o link bonitinho ali no post. Ele é uma ferramenta que tu coloca uma lista de domínios e ele traz uma série de métricas que a gente usa bastante em SEO, tipo Domain Authority, Page Authority, Alexia Rank e outras coisas, em vez de tu precisar consultar um por um, que seria o caso da ferramenta da Moz. Essa métrica do Domain Authority é uma métrica da Moz, que a gente habitualmente consulta o site por site lá, e ali tu consegue colocar um listão de, sei lá, 10, 20, sei lá quantos sites tu precisar, e ele te traz uma tabelinha, assim, já com as coluninhas separadas, super, super útil mesmo. É já passei, é free. Olha, passei pra equipe aqui, vai facilitar bastante a nossa vida em época de relatório, bem legal. E o legal de ser online é que funciona em qualquer sistema operacional, qualquer navegador. Tudo. Qualquer coisa. Abre no Google Chrome ali e é feliz. Tá legal, o link vai estar na publicação aqui. Bruna Tesch. Então, a minha barbada aí, ela é um projeto social. A minha dica é que vai estar acontecendo uma exposição do projeto Olhos do Amanhã. É até um projeto desenvolvido por mim e alguns colegas na faculdade, numa cadeira acadêmica, né, de projeto experimental. Então, a gente tem que criar um projeto e a gente desenvolveu o projeto social, que promoveu dia 12 de novembro agora, um dia de oficinas para as crianças na comunidade do Sarandi, zona norte aqui de Porto Alegre, para quem não conhece. Oficinas de poesia e de técnica de pintura em aquarela. E aí, esse projeto, essas obras dessas crianças vão ganhar espaço na aldeia, que é bem pertinho da Redenção, é um centro multicultural. E aí, o tema todo é o amanhã. Então, a gente vai usar a perspectiva dessas crianças, o olhar delas, para causar uma reflexão aí sobre o amanhã. Então, fica a dica, a partir do dia 20, começou no dia 23, tá aí até domingo, dia 27, e bem bacana, na aldeia, a exposição. Onde eu posso ver mais informações desse projeto, Bru? Pode consultar a fanpage da página, é Olhos do Amanhã, no Facebook, ou também pode consultar o link do site que vai estar aqui embaixo. E a tua barbada, Bruna Cunha? Adivinhem, pessoal, vamos lá. Espera um pouquinho, eu vou tentar adivinhar agora, valendo R$1 milhão, é alguma série. Quase. Gente, eu descobri um aplicativo. Um amigo meu me apresentou esse aplicativo. Eu nem sabia que tinha também pra computador. Então, é bala. Mas ele me apresentou como um aplicativo. Tu coloca as séries que tu tá assistindo, as que tu já assistiu. E de uma maneira mágica, ele começa a te avisar quanto tempo falta pra vir um episódio novo. Ou quando tem um episódio disponível online. E aí também tem uma parte que é bem foda, que ele mostra quanto tempo da tua vida tu já... Não é desperdiçou, porque... Mas né? eu ia dizer, isso é deprimente, hein? Não é deprimente, porque... Você já perdeu 4
dias da sua vida assistindo série. É que Quanto tempo tu investiu em referências? Exatamente, obrigada. Exatamente. E aí eu tô assim quase 5 meses. Nossa, o Denis falou Doideira. 4 dias, achando que era muito. Eu tô em quase 5 meses. Mas é sensacional, assim, tu consegue marcar aonde tu parou, qual episódio tu parou, em que parte tu parou. Então, pra quem acompanha muita série, que nem eu, e pra não se perder, é válido, super válido, assim. Desinstalei vários aplicativos só pra ter esse no meu celular. Tá, faltou uma coisa O básica. nome, né? O nome. TV Showtime. Falei. Falou bonito. Gente, baixem. E também tem outro recurso bem legal, que funciona como rede social também. Tu consegue seguir os teus amigos, ver o que eles estão assistindo. Rola uma interaçãozinha, assim. Mudou a minha vida. E saber que eu tenho 5 meses de série. Mas não dá pra assistir nada nele. Só... Não. Só tem controle do que tá acontecendo contigo. E tem pra Android? Ah, não sei. Ai, ai, Não, complica. deve ter. Deve ter, a gente vai colocar o link no post aqui também. Vocês aqui sabem, mas o pessoal que tá em casa nos ouvindo agora, não sei se estão em casa, né? Talvez esteja no carro, talvez esteja trabalhando, mas o pessoal que tá nos ouvindo agora não deve saber. Eu sou apaixonado por futebol americano. Eu acompanho muito a NFL e eu assisto em casa pela ESPN, né? O ESPN. Eu sempre confundo ESPN com ESPN. ESPN, que é o canal. Sempre acompanho por ali. E eu fui viajar agora, saí de férias e tive o prazer de assistir um jogo, né? Fui assistir Patriots e Buffalo Bills no estádio do Buffalo. Só que enquanto eu estava viajando, aconteceram outras partidas que eu gostaria muito de ter assistido e não consegui assistir. Eu fui atrás de aplicativo para tentar assistir pela internet e tal. E aí me lembrei de uma funcionalidade, né? De um serviço que a própria NFL tem, que chama Game Pass. O que é o Game Pass? Tu pode pagar para ter acesso somente a 7 dias, ou se tu quiser ter acesso à temporada inteira, e tu baixa o aplicativo da NFL no teu iPad, no teu, enfim, até algumas Smart TVs tu consegue instalar isso também, ou smartphone, e aí tu tem acesso a 100% dos jogos, tu consegue ver todos os jogos de futebol americano através desse aplicativo. Consegue não só ver ao vivo, como também ver partidas que passaram. Então, se tu tem 2 jogos que são do teu interesse e eles estão acontecendo ao mesmo tempo, tu consegue assistir um deles ao vivo e o outro consegue assistir depois. Então, chama Game Pass NFL, assina lá, pode pagar isso até em reais agora, eles converteram, esse ano foi o primeiro ano em que é possível pagar em reais, antes tu só conseguia pagar em dólares, né? O acesso pra temporada inteira tá R$314,99, ou se tu quiser assistir num período de 7 dias, por exemplo, pra pegar algum jogo em específico, esse valor custa R$64,99. Então, vale muito a pena, super recomendo, principalmente pra quem é fã aí de futebol americano e quer acompanhar todas as partidas. E tem graça assistir jogo depois que tu já sabe o que aconteceu, o resultado e tudo mais. Aí é que tá, dentro do aplicativo tem uma funcionalidade que tu consegue esconder os placares lá pra que tu não receba spoiler do jogo, entendeu? Muito Olha bom. só. Mas é meio estranho, né? Tu torcer, tipo, sabendo que já aconteceu, mas tu tá torcendo, sei lá. Mas, sei lá, eu assisto VT de jogo de futebol também. Às vezes eu passo lá no Sport TV, tá dando lá, sei lá, VT de Palmeiras e Flamengo. Ah, não, é muito querer. Quero fazer, antes da nossa despedida aqui, a gente precisa lembrar do Bruno, que não tá presente com a gente aqui. Né? Alguém sentiu falta do Bruno? O Bruno não pôde gravar com a gente hoje. Não se desesperem, ele estará com a gente já no próximo episódio de novo. Então, um abraço especial pro Bruno. Um agradecimento pra Karina, as 2 Brunos que estão aqui com a gente. O Ritili, que mandou um e-mail pra gente, elogiando os nossos programas. A Underline Caroline e o Ronaldo Saúl, que deram um rate 5 lá no iTunes. Então, um abraço pra toda essa galera aí e até daqui a 15 dias. Lugar nenhum, olha, a gente andou um monte lá, visitamos várias cidades e não tem cerca. As casas, só que tem lá, que eu achei muito engraçado, eles gostam de cerca, acham a cerca bonitinha, e aí eles colocam, tem uma casa, e na frente do terreno, tipo, tem entrada pelos lados tranquilamente, tem na frente do terreno, eles botam uma cerquinha bem pequenininha, assim, por estética, assim, só pra deixar bonitinho. Só pra enfeitar. Só pra enfeitar, não Parece tem... aqui, né? Pois então, eu achei muito... Eu me senti muito em casa lá. Olha, eu vou dizer pra ti que se a gente exportar uns ladrões brasileiros aqui, eles fazem a festa lá. Só que eles vão ter que ir antes do Trump erguer o muro, né? Queria colocar um muro pra dividir o México ali. Isso. Ai, que ridículo. Ele tirou uma foto segurando o disco do Pink Floyd, The Wall, dizendo esse é meu álbum preferido. Mentira. Não é mentira, eu vi no Facebook. Então Então é verdade.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.